Olá, Deus abençoe, graça e paz, amém? Eu vim compartilhar uma palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos 2 ao 7. Mas antes de ler, o tema da mensagem de hoje é constantes. Nós somos chamados a sermos constantes, mas primeiro, o que é constante? O que é uma pessoa constante? E o que não é uma pessoa constante, por que isso é importante, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. É uma palavra simples, mas a nossa vida às vezes é como um computador que deu um problema. Você tá lá trabalhando, usando o seu computador e de repente o mouse trava, o teclado trava, nada abre e aí você já se desespera, esse computador é uma porcaria, eu não sei o que fazer. E às vezes a gente não faz o que é óbvio, não faz o que é básico, que é reiniciar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes mesmo aquilo que é óbvio, mesmo aquilo que é básico, a gente precisa ouvir. Mesmo aquilo que é óbvio, mesmo aquilo que é básico, às vezes é isso que está faltando a gente fazer, a gente ouvir, para que a nossa vida vá para frente, para que a gente consiga prosseguir. Então, uma palavra bem simples, mas que eu creio que em nome de Jesus vai falar ao seu coração. Tiago 1, do versículo 2 ao 7, eu vou ler na versão NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois quem tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Então, antes de falar de uma pessoa constante, eu vou dar aqui algumas características de uma pessoa inconstante. Nesse texto aqui de Tiago, ele fala sobre uma pessoa constante. Ele fala no final, no versículo 8, quem tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. A primeira coisa de quem é uma pessoa inconstante, ela é instável. Sabe aquela pessoa que hoje ela tá assim, amanhã ela tá assada e nem precisa de grandes coisas mudarem de um dia para o outro para ela mudar? Pois é, essa pessoa é uma pessoa inconstante. A vida de quem é inconstante é uma montanha-russa, literalmente. Um dia essa pessoa tá, nossa, uma maravilha, tá no auge. No outro dia, tá lá embaixo. A vida de uma pessoa inconstante, ela é feita de altos e baixos literais. Por quê? Ela é uma pessoa que ela não tem firmeza nas coisas que ela decide, nas coisas que ela determina. Ela não tem tomada de decisão. Não, hoje eu vou começar uma faculdade e aí passa 3 meses, desisti. Comecei no emprego, legal, tal, tô aqui trabalhando, desisti. Ela conquista algumas coisas, mas ela não permanece na conquista. Ela não tem paz. Ela é uma pessoa sentimentalista, ela é guiada pelos sentimentos dela. Hoje eu tô sentindo que não vai dar certo. Hoje eu tô sentindo que não é pra mim. Uma pessoa inconstante, ela é uma pessoa difícil de lidar. Difícil de lidar porque as pessoas que são constantes não entendem como que uma pessoa pode ter esse estilo de vida. Porque é um estilo de vida, né? Uma pessoa inconstante é uma pessoa que ela faz muito esforço para subir e cai com uma facilidade assim tremenda. É aquela pessoa super empolgada, uma pessoa que vive pelo momento, que tudo o que acontece na vida dela é rápido e é passageiro.
Uma pessoa inconstante, ela é uma pessoa infrutífera. Uma pessoa inconstante, ela não tem paciência de esperar o fruto. Ela é cheia de planos, cheia de folhas, cheia de exibições. Não, porque eu vou conseguir isso, porque eu vou conseguir aquilo, porque eu tô planejando isso e tô planejando e tal. Mas como ela não persevera nas ações que precisam, que se precisa perseverar, que se precisa tomar, ela tem muitas folhas. Ela é uma árvore cheia de folhas. Você conversa com essa pessoa tem muito o que dizer. Não, porque agora eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, mas ela não tem frutos. Ela não tem frutos. Porque ela não persevera naquilo que ela faz. Ela é inconstante. Ela coloca todo o gás dela, todo o investimento dela num projeto inicialmente e daqui a pouco ela desiste. Daqui a pouco ela muda, ela é influenciável. Não, eu acho que você deveria fazer assim. Aí vem alguém que ela admira um pouquinho mais e dá uma outra ideia e ela, não, eu vou aqui porque fulano falou. Ela é uma pessoa imatura, como diz o texto. E nós somos chamados para ser constantes. Então aqui eu falei bastante sobre características de uma pessoa inconstante. Uma pessoa sentimentalista no sentido de que é levada pelos sentimentos, que se empolga rápido, que faz tudo rápido, que não persevera. A constância é um hábito. E um hábito, ele é criado a partir da prática, né? Então a gente tem que praticar a constância. E a constância, vamos voltar ao ponto onde eu deveria ter definido o que é constância. Constância é continuismo, continuidade. É algo que você vive fazendo, é uma prática que você de continuar, é a prática de continuar, de não parar. E hoje nós estamos falando sobre constantes. Nós somos chamados para ser firmes e constantes na presença de Deus. Nós somos chamados para ser pessoas que amadurecem, que não desistem. Sabe, você não precisa de ir muito longe para você entender o quanto é importante a gente ser constante. O quanto é importante a gente continuar a fazer algumas coisas. Mesmo que essas coisas levem tempo para ter resultado, mesmo que essas coisas às vezes sejam chatas de fazer, mas é importante. Quando a gente deixa de fazer, de ser constante, o que vai acontecer? A gente vai precisar dobrar a nossa força para atingir aquilo que a gente quer. Então, existem importâncias e benefícios de sermos pessoas constantes, né? Então, como eu disse, uma pessoa inconstante, ela vive um momento, né? Ela vive um momento e ela coloca toda a força dela, não, porque agora eu vou fazer e eu vou acontecer, e ela vai lá e faz. Mas, por exemplo, eu vou abrir um negócio, aí a pessoa vai lá, abre o negócio e ela não espera, né? Primeiro que às vezes ela abre um negócio e ela nem tem direção, não se capacita para administrar, porque isso é necessário. Mas beleza, vou lá e abrir o meu negócio e aí passa uma semana eu já estou tirando lucro do meu negócio, sendo que quando você estuda um pouco falando dessa parte de administração, você entende que você precisa primeiro investir para depois você ter o seu lucro. Você entende que não é porque você comprou por R$5 e vendeu por 10 que o seu lucro é o dobro daquilo que você comprou. Você entende que você precisa administrar outros custos, enfim. Mas a pessoa, né, a pessoa inconstante, ela foi lá e ela abriu um negócio. E ela tá com uma boa intenção, ela tá lá, tá trabalhando e tal, mas ela começa a ter dificuldades. Poxa, as pessoas não estão comprando. No primeiro dia fez a inauguração, todo mundo foi lá e comprou. No outro dia, não tá vendo ninguém.
Ah, eu vou desistir. Aí a pessoa já começa a desistir. Ah, eu tô fazendo para vender sorvete. Aí, ai, agora ninguém tá vindo comprar meu sorvete, ninguém quer mais. Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer crochê. Aí ela vai para uma coisa totalmente diferente, sabe? E assim, sem direção, sem esperar. E assim, gente, a vida de uma pessoa inconstante é essa montanha-russa. Tá em cima, cai. Tá em cima, cai. Já quando você é uma pessoa constante, você está sempre praticando aquilo que precisa ser feito. Você está, aos poucos, construindo a sua estabilidade. Porque a nossa vida não é feita só de marcos. A nossa vida não é feita só de dia 5 e dia 20, dia 30 dia 1º, de aniversário, de eventos especiais. Todos os dias, cada dia que Deus nos dá, nós estamos construindo o total da nossa vida. E nesse total da nossa vida, nós vivemos um dia de cada vez, um passo de cada vez. Às vezes fazendo sempre a mesma coisa, mas é o fazer sempre a mesma coisa que vai nos garantir, às vezes, sempre os mesmos bons resultados. Há momentos em que é necessário uma mudança, uma reestruturação, mas tem coisas que a gente realmente tem que fazer todos os dias. Como comer, a gente come todos os dias, né? A maioria de nós, graças a Deus. Como trabalhar, enfim, são coisas que se você faz numa constância, você tem um resultado mais firme, um resultado mais sólido. Voltando ao exemplo da pessoa que abriu um negócio, quando você vai conversar com uma pessoa que tem um negócio de 20, 30 anos, você vai ver a constância que essa pessoa precisou exercer até chegar nos 30 anos de negócio, 5 anos de negócio. Quando você vai conversar com essa pessoa, você vai ver que ela não desistiu quando o mercado enfraqueceu, você vai ver que ela perseverou com os clientes, aprimorou o produto, então precisa continuar. Então na nossa vida, eu estou dando exemplos aqui de rotina, mas é lógico, leva isso para a sua vida, leva isso para a área da sua vida, onde você tem sido inconstante. Muitas das vezes a gente é inconstante na busca com Deus. Muitas das vezes a gente busca o Senhor, né, com toda a força, com toda a empolgação, faz aquele clamor e tal, no domingo, né, às vezes, e durante todos os outros 6 dias da semana, não tem uma busca, não tem uma comunhão, não tem uma intimidade. É melhor que a gente seja constante do que a gente seja palha. É melhor que nós sejamos constantes do que seja uma pessoa que começa com tudo e acaba do nada. Você não quer acabar do nada, né? Mas você precisa ser constante. É melhor ir aos poucos do que não ir de jeito nenhum, ou do que ir com tudo e não aguentar. Quando uma pessoa vai correr, né, tem aqueles que dão aquele impulso e gasta tudo nos primeiros minutos de prova e tá morrendo, aí começa a dar dor do lado e aquela coisa toda. Mas quem é mais constante, ele mantém uma velocidade constante e ele sabe o momento dele alavancar. Ele sabe o momento em que ele tem que sair correndo com tudo. Então, o constante, ele é assim. Então, eu vou dar aqui no texto algumas características de uma pessoa constante. No Tiago tá falando, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tem várias coisas aqui, né? Então, a primeira coisa de uma pessoa constante, né, ela é paciente. Ela é paciente. Ela não vive pelos sentimentos.
E paciência é o quê? Ela tem paz, porque ela tem ciência, ela tem consciência de que é uma fase. Então ela não vai surtar, mudar totalmente aquilo que ela sabe que é para ela fazer, que Deus tem para ela, por causa de um momento. Pessoas inconstantes vivem por um momento. Não, eu vou viver o hoje e amanhã. Não é assim. Não é assim. Nós não temos controle sobre o amanhã. Mas a própria palavra de Deus fala que quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que sentar e planejar para ver se a gente vai ter condições de entrar nesse projeto. Então, não seja imprudente, não seja insensato, não seja inconstante, sabe? Precisa não viver pelo momento. Não viva pelo momento, nem pelo sentimento. Seja uma pessoa constante, tenha paciência, tenha paz e tenha ciência de que, por mais que você passe por lutas, isso vai passar. E isso tem um propósito, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Uma pessoa constante, ela sabe, tem um porquê, tem um pra quê. Né? A pessoa constante, ela olha para o propósito, não só para o momento. Olha, eu fiz uma faculdade e não foi fácil, não pelo curso ser exatamente extremamente difícil, mas pelas dificuldades que eu enfrentei. Eu era jovem, tive alguns problemas pessoais, financeiros, parei, retomei, mas com a graça de Deus eu fui até o fim. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente espera condições perfeitas para a gente poder seguir em frente. Às vezes a gente espera que tudo dê certo para a gente seguir o nosso plano. Se não, eu mudo de plano. Se algo dá errado, eu mudo de plano. E nós somos pessoas que Deus criou com a capacidade de se adaptar. Nós somos pessoas que Deus criou com a capacidade de se reinventar. Você vê aí, a pandemia fez isso com muitas pessoas. Então, diante de uma adversidade, ela produz perseverança em nós. Perseverar é continuar esperando. Tem coisas que não dependem da gente, mas o que depende da gente, a gente não pode desistir. A gente tem que ter paciência. Isaías 26:3 vai nos dizer o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Então, uma pessoa constante, ela tem a paz dela guardada em Deus, porque ela tem um propósito firme. Não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Tá difícil, mas eu vou continuar, eu vou perseverar, né? Aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Uma pessoa constante, ela sabe que pular processos traz danos, às vezes, irreparáveis, né? Então, eu vou aqui para Tiago, capítulo 5, no versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e as chuvas da primavera. Pois bem, aqui, né, um conselho para a gente ser paciente, para a gente observar o agricultor. Ele espera, né, que as chuvas venham. Tem coisas, gente, que não depende da gente. Tem coisas que só nos resta esperar. Mas até o que nos resta, muitas das vezes a gente não faz. Até o que nos resta, a gente não faz. Então a chuva aqui, né, do outono e da primavera, não dependia do agricultor. Mas o que ele podia fazer? Esperar. Mas antes dele esperar, o que ele teve que fazer? Plantar. E é assim, quem é constante, ele faz a parte dele e espera a sequência dos processos. Se você está fazendo aquilo que é certo, continue fazendo. Por quê? Quando se fala de uma plantação, por exemplo, não existe isso de você plantou uma vez,
uma coisa boa e você vai colher o resto da sua vida, aquela coisa boa que você plantou. Às vezes a gente quer isso, né? Às vezes a gente até vai falar para os outros, nossa, mas aquele dia eu fiz isso, porque quando você precisou, aquele dia eu fui assim e não sei o quê, e vive no que foi. E não continua sendo uma bênção. Não continua sendo uma pessoa que planta coisas boas. Parou naquilo, acha que é aquela história do filho que começa a ajudar em casa, compra 1 quilo de carne e acha que vai durar o mês todo. Não vai durar, gente, é a mesma coisa. A gente tem que plantar e continuar plantando. E aí você colhe uma coisa que você plantou o ano passado, esse ano, mas você está plantando o que você está plantando hoje, você vai colher ano que vem, daqui a 2 anos. O tempo é de Deus. O importante, a nossa parte, é o quê? Plantar. Plantar, plantar, plantar coisas boas e esperar aquilo que não depende de nós. Então a gente está constantemente plantando, colhendo, esperando, e isso é a constância que nós somos chamados a viver. Essa é a constância que nos faz não viver numa vida montanha-russa. As adversidades, elas vêm tanto para o ímpio quanto para o justo, assim como o sol brilha tanto para um quanto para outro. Mas a diferença de quem é constante é que quando a gente está no alto, se acontece alguma coisa ruim, no alto que eu falo assim, quando a gente está numa fase boa, melhor dizendo, vai. Se acontece alguma coisa ruim com a gente, a nossa queda, ela fica menor, porque ela é estabilizada pela experiência que nós tivemos em outras situações. Porque a gente foi aprendendo, a gente foi perseverando. Então a gente começa a construir uma vida sólida. Então a gente começa a construir uma vida não perfeita, mas uma vida melhor. No contexto geral, uma vida melhor. Por quê? Porque nós aprendemos do Senhor que a gente passa pelas coisas, mas a gente não desiste de passar por elas. A gente aprende do Senhor que pular processos traz danos às vezes irreparáveis. Então, imagina só, se uma pessoa que ficou grávida e quer ter o filho, quisesse pular o processo. Não, eu tô grávida, agora eu já quero, faz aqui o parto, porque eu tô afim, não quero esperar 9 meses, não. Não dá. Foi drástico esse exemplo que eu dei, mas é um tipo de dano irreparável. E muitas pessoas pulam processos e traz danos que não dá para reverter. O inconstante, ele pula o processo e isso vai formando o ser dele, e isso vai formando a reputação dele, e isso vai formando a bola de neve que a vida dele vai se tornando, né? E, gente, quando fala aqui, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. É interessante a palavra maduros, né? Como eu disse, o inconstante ele não produz frutos, mas o constante ele vai ter um fruto, e um fruto maduro é aquele fruto do tempo certo, é aquele fruto bonito, é aquela coisa, gente, concreta, sabe? Não é só sonho, não é só falatório. Você vê na vida da pessoa que ela tem frutos. Você vê que a vida dela é realmente aquilo que ela fala ou que às vezes ela nem fala. Porque uma pessoa madura, né, normalmente ela não fica se gabando dos seus planos, não fica falando. Ela vai vivendo a vida dela, ela vai repetindo o ciclo de constância dela e Deus vai abençoando para a glória dele. Mas enfim, quando você vê aqui, né, fala de maturidade, às vezes as pessoas acham que tem a ver só com idade. Eu aprendi que tem gente que envelhece e não amadurece. E tem gente que consegue amadurecer sem tanto envelhecer. É claro que o tempo contribui para que a gente, conforme a gente vai tendo experiências, né, a gente se torne pessoas melhores, a gente amadureça, né, a gente passe a dar importância àquilo que realmente importa, enfim. Mas a maturidade que o Senhor espera de nós
Ele não vai querer pra gente só quando a gente tiver a idade X ou Y. Nós podemos agora, vivendo os conselhos da palavra do Senhor, as ordenanças da palavra do Senhor, ter esses frutos, né? Se tornar essas pessoas maduras. Versículo 5 ainda de Tiago 1. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aí a pessoa é inconstante. Tá pra lá, tá pra cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser assim, vou ser assado, e fica nesse vai e vem, né? Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe, nós precisamos tomar decisões importantes na nossa vida que cabem somente a nós. Uma das maiores, melhores, se não a maior e a melhor decisão que nós podemos tomar é firmemente ser uma pessoa firme, né? A característica de uma pessoa constante, ela é uma pessoa firme, é se firmar nos caminhos de Deus. Parar de brincar, de ir para lá, de ir para cá, de sou de Deus, não sou, concordo, não concordo. Se decida. O Senhor diz na palavra dele, não pense que vai receber. Não pense que vai receber, né? Ainda eu acho que é em Tiago que fala sobre que às vezes a gente pede e não recebe porque pede por motivos errados, mas além de motivos errados, às vezes a gente não recebe porque a gente não tem nem certeza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está fazendo, porque a gente não tem firmeza. Em Jó fala, determinando você alguma coisa, fique firme e a luz vai brilhar nos seus caminhos. Esse determinando não é de, eu determino que vai ser assim, mas é de decidir e ter essa estabilidade. Não, agora vai, aconteça o que acontecer. Sabe, a minha casa vai ser construída sobre a rocha, vai bater os ventos, vai bater os rios, mas não vai afundar, porque eu tô firme. Eu tô firme no Senhor, eu tô firme. Vão vir as opiniões, vão vir os julgamentos, mas eu vou ficar firme. Então, ao invés de mudar rápido de decisão, a pessoa constante, ela é firme. Ela espera, porque ela sabe aquilo que ela plantou, ela sabe que vai passar, né? Pessoas inconstantes vivem momentos, se desespera por um momento, decide a sua vida por um momento, é aquela pessoa que acaba com uma amizade por um momento de raiva, é aquela pessoa que acaba com um relacionamento por um momento. E aí, como eu disse, lembra dos danos irreparáveis? Confiança quebrada, relacionamento destruído, reputação falida. Por quê? Porque é inconstante, porque não persevera, porque é imaturo, é criança. Gente, tá na hora da gente crescer. Tá na hora, se já não passou. E o Senhor diz, não vai receber do Senhor coisa alguma, porque tem a mente dividida. No livro de Josué, eu vou procurar aqui o capítulo, mas ele fala, o enredo, a história, para resumir para você, é o seguinte. Depois de tudo que Deus fez pelo povo de Israel, o povo, né, conheceu outra nação e tal. E aí chegou o momento de refazer os votos com o Senhor, né? Só um momentinho. Então, em Josué 24:15, né? O Josué, ele tá falando pro povo, né? Então, o que tinha acontecido? Josué tava mostrando pro povo, vão fazer uma renovação aqui de aliança com o Senhor, depois de toda a luta, de toda a batalha. Josué estava para morrer e ele foi falar com o povo.
olha, Deus fez isso e isso por vocês, e vocês agora estão nessa terra, vocês têm esse povo que já estava nessa terra, enfim. Agora vocês precisam tomar uma decisão. Eu vou embora, né? Eu tô indo pelo caminho de toda a vida e agora vocês precisam tomar uma decisão. Então, em Josué, me lembrei agora, 24:14 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E joguem fora os deuses de seus antepassados, que vocês adoravam no Egito, além do rio Eufrates, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do rio Eufrates, os deuses do amorreu, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, a escolha é de cada um de nós, mas precisa tomar uma escolha. Tem que sair de cima do muro. Quem está em cima do muro vai cair para um lado ou para o outro, mas no sentido da queda, ele vai se quebrar do mesmo jeito. Tanto ele caindo para o lado bom quanto para o lado ruim, já que ele decidiu não entrar pela porta, decidiu ficar em cima do muro, ele vai cair e vai sofrer o dano. Deu para entender? Então aqui o povo dependia do povo, assim como hoje depende de mim, de você, as decisões. Mas aí Josué foi e falou: se vocês querem servir os deuses tal, sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a posição dele e deixou claro qual que era a posição dele. Nem por isso ele enfrentou lutas? Claro que enfrentou. Mas, gente, lutas não é desculpa. Lutas não é desculpa. Lutas não é desculpa. Sabe o que é desculpa? Desculpa é aquilo que a gente usa para justificar aquilo que no fundo a gente sabe que a gente não quer fazer, não quer decidir. Desculpa é uma coisa assim. Então, para terminar de concluir, a pessoa constante, ela é constante por quê? Porque ela continua orando, ela continua crendo, ela continua firme, ela não para o ciclo, ela continua, né? Então aqui, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ela continua ali pedindo ao Senhor, ela continua passando por lutas, mas continua tendo vitórias, ela continua fazendo aquilo que às vezes ela não, que às vezes não é tão não seria do gosto dela de fazer, mas ela sabe que é importante, ela faz porque ela é madura, ela é responsável. Ela não veio a passeio, ela tem um propósito, ela tem um objetivo para chegar. E todo mundo que tem um verdadeiro sonho na sua vida, um verdadeiro propósito, ela tem que pagar um preço. Porque tudo aquilo que vem na nossa vida e que a gente não valoriza, vai embora com uma facilidade tremenda, né? E aquilo e as conquistas do inconstante, elas não duram. Conseguiu, né? Conseguiu um relacionamento, mas como a pessoa é inconstante, ela hoje tá bem, amanhã tá mal, hoje trabalha, amanhã não trabalha e assim vai, não dura. Não tem raízes. Imagina uma pessoa inconstante, sabe? Ela não frutifica porque ela não tem raízes. Ela não se permite ter experiência, ela não se permite passar pelos processos, esperar, sabe? Ter o tempo, fazer a parte dela. Enfim. O Senhor nos chamou para ser constantes, para sermos firmes, para não sermos inconstantes, negligentes, para não ter a mente dividida. Isso não significa perfeição, mas isso significa que, sendo assim, né, a gente vai ter os benefícios, coisas melhores, coisas maiores, coisas firmes vão acontecer na nossa vida. Então, se você se identificou com as características de uma pessoa inconstante, peça a sabedoria de Deus para você deixar de ser inconstante.
peça ajuda de Deus, persevere, converse com alguém que é constante de repente, aprenda. Ninguém é constante do dia para a noite, essa pessoa foi aprendendo assim. Então tem jeito para você também. Você também pode se tornar uma pessoa constante, uma pessoa firme, se foi esse o seu caso de identificação na palavra. E talvez você não seja inconstante no geral, talvez você é inconstante numa área específica. E Deus está usando todos esses exemplos para te dizer: seja constante, não desista, seja constante na oração, naquilo que você pediu, naquilo que você sabe que Deus tem para você, seja constante na busca ao Senhor, seja constante naquela área específica aí, ó, que Deus está queimando no seu coração, confirmando para você. E talvez você seja já uma pessoa que se considera uma pessoa constante, né? Então, se você já é uma pessoa que se considera constante, continue assim, continue buscando ao Senhor. A constância, elas são doses diárias, tá? Quando a gente fala de constância, doses, coisas que se repetem, tá? Então, continue nesse ciclo, continue plantando, continue colhendo, continue crendo, continue fazendo. Nós não perdemos com isso, muito pelo contrário, nós só temos a ganhar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? No sentido de perseverança, eu quero dizer aqui, não só da salvação, mas assim, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar. Não desista, seja uma pessoa constante. Esse é o básico que eu senti de Deus para falar, que às vezes a gente não faz. Você já perseverou, você já continuou crendo ou você parou de crer? Você continua orando ou você já parou de orar por aquela situação? É o básico, sabe? É o reiniciar o computador, que eu dei o exemplo do começo, às vezes é o básico que falta a gente praticar. Então pratique a constância, seja uma pessoa constante. E Deus com certeza vai te abençoar, com certeza você vai amadurecer, com certeza você vai ter frutos para a glória de Deus. Amém? Que essa palavra abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui, por me ouvir. E amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida dessa pessoa. Obrigado por falar tão livremente, Senhor, neste momento. Deus, eu te entrego, te consagro tudo, os resultados. Ajuda-me a perseverar na sã doutrina, na tua presença, no teu chamado para minha vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo.